Veja só, aparecem lá então 4 seres viventes, ou, dependendo da tradução, animais. Esses seres viventes ou animais representam os 4 aspectos de Jesus, como realçados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, um touro ou boi, um ser com o rosto de homem e uma águia. No livro de Mateus, Jesus é ali apresentado como o leão. Assim como o leão é o rei dos animais, Jesus é o rei dos reis. Mas a mansidão de um cordeiro, como é citado 28 vezes no livro de Apocalipse. Jesus é referido como um cordeiro. E que diferença de um leão para um bezerro ou um boi, né? Como é o segundo animal aí. O boi é um animal serviçal. E Jesus veio a essa terra não para ser servido, mas para servir. Toda a vida de Jesus foi de serviço. Ele chegou até mesmo a lavar os pés dos discípulos. No livro de Marcos, Jesus é tratado como Salvador, principalmente como o servo dos homens, representado aí então por esse boi, o serviço. Em Lucas, Jesus é revelado como o Filho do Homem. Deus, ele veio a este mundo na forma de homem. E no livro de João, Jesus é apresentado como Deus, Cristo, a palavra eterna, que criou todas as coisas. Se João tivesse escrito em nossos dias, talvez ele tivesse comparado Jesus a um jato. Em seus dias, a águia era o que se conhecia que voava mais alto. E vemos aqui então simbolizado a enorme altura do nosso Salvador Jesus, a grandiosidade de Jesus como Deus. João apresenta a Jesus então como Deus, como divino, Jesus como Filho de Deus, é eterno, não tem começo. Como diz em Miqueias 5, versículo 2, a origem dele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele não tem princípio também. E como filho do homem, ele sim teve um começo, é claro, né? É interessante que o texto diz também aí que ele era cheio de olhos, né? Enquanto o povo de Israel estava no deserto, fazia-se uma organização assim. Um agrupamento, que era da tribo de Judá, tinha uma bandeira, um estandarte de um leão. Os que eram da tribo de Efraim tinham como estandarte o boi. Os da tribo de Ruben, sob o símbolo da águia em voo. Mais uma vez, vemos aí esses 4 seres viventes, esses 4 animais, representando os 4 aspectos de Jesus, também aí na organização das tribos de Israel no deserto. O verso 8 e 9 diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Esses seres aí citados que estão ao redor do trono são os anjos de Deus. É eles quem vigiam, que guardam, que protegem o trono de Deus. Eles são apresentados aí com 6 asas e cheios de olhos, símbolo do incessante trabalho. Nos versos 10 e 11 lemos: Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aí vemos todos os seres depositando aos pés de Deus, aos pés de Jesus, as suas coroas, reconhecendo
que são vencedores por causa de Jesus e proclamam que Ele é digno, porque todas as coisas tu criaste, como diz o texto, não é? A criação é o fato mais fundamental de toda a nossa história. É o alicerce de todos os atos de poder, sabedoria e amor de Deus. Esta é a primeira razão que temos para adorá-lo, para louvá-lo e para lhe render ações de graças. Veja que entre esses adoradores não há evolucionistas. Embora muitas pessoas aqui na Terra estejam dando glória ao acaso, né, da criação ou à lei natural, ao redor do trono estão apenas aqueles que reconhecem que Deus é o Criador de todas as coisas. Os anjos do céu nunca param de louvar a Deus. Eles louvam a Deus dia e noite. E Jesus é o centro dessa adoração. Se nós queremos conhecer o caráter de uma pessoa como ela é, basta nós perguntarmos para aquelas pessoas que convivem com ela. E nesse texto aí vemos que os anjos vivem com Jesus e não encontram nele nenhuma falta. Em nosso próximo estudo, nós vamos ver o cântico feito por esses anjos em favor de Jesus pela sua redenção. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.